Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala com muito prazer Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, sempre de bem com a vida. Vamos falar de futebol, vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que venceu o Sport de Recife por 3-2 e está em 15º, fora da zona do rebaixamento, com 22 pontos, trazendo reforços, zagueiros, reforços importantes. O Vasco que está montando o time em pleno campeonato brasileiro. O Vasco está montando esse time para o ano que vem. Né? Isso aí que infelizmente vem prejudicando muito o Vasco da Gama. O ideal é esse ano passar por essa situação, torcer para que o Vasco não seja rebaixado, para que o Vasco possa fazer uma boa competição e também venha ter uma boa equipe, e aí sim, o ano que vem mais estruturado, o Vasco já possa entrar competitivo na temporada de 2026 e espero que com o Fernando Diniz como técnico. Podemos contestar, podemos gostar ou não gostar, mas o Vasco precisa agora também colocar uma meta, né? E essa meta se passa pela uma boa administração, pelo bom planejamento, e esse planejamento ela precisa estar encaixada com a permanência de um treinador. Esse negócio de ficar toda hora trocando treinador também não é bom, isso não ajuda o time. Aí toda hora tem que ficar arrumando casos, jogadores, pega perfis, e é uma confusão do caramba. Então é bom que a trancos e barrancos, mas acredito que agora vai ser, né, com muito mais êxito. Então que o Fernando Diniz possa ficar para essa temporada e também para outra, porque aí você já vai entrar com o time mais encaixado, todo mundo se conhecendo, não precisa conhecer o jogador não precisa conhecer treinador, e aí poderemos ter uma temporada, a de 2026, muito mais vitoriosa. O Vasco fez um jogo contra o Sport de Recife, 3-1, depois 3-2, tomou um certo sufoco. É normal, porque o Sport também em sua casa ele é muito difícil. A gente já viu equipes que estão lutando pela ponta da tabela, principalmente o Palmeiras, no primeiro turno, passou sufoco com o Sport de Recife lá. Então a gente sabia que esse jogo também não seria nada fácil para o Vasco, até porque no primeiro turno o Sport perdeu para o Vasco em São Januário, e aí com certeza ele iria dificultar a situação para o Vasco lá em sua casa. Aí tentou dificultar, mas aí o Vasco conseguiu a vitória e temos que comemorar. Foi uma vitória que veio também no momento importante, porque tirou o time da zona do rebaixamento, aonde também outras equipes conseguiram pontuar, como o Juventude. Então, quer dizer, foi importantíssima essa vitória do Vasco da Gama. A gente viu um pouco da entrevista coletiva do Fernando Diniz, suas respostas, aquilo que ele pensa sobre os reforços, sobre os zagueiros que estão chegando, o estilo de jogo, esquema de jogo, e a gente percebe que o Diniz realmente é uma pessoa que conhece muito bem o futebol. Então, a gente espera que com essas novas contratações ele possa realmente fazer com que o Hugo Moura fique lá como volante, coloque os zagueiros nos seus locais certos e possa também montar um esquema defensivo. O que o Vasco não tem é um esquema defensivo, e o Fernando Diniz precisa muito bem observar essa parte. O Vasco precisa acertar a sua defesa. O Vasco precisa fazer com que os jogadores também possam fazer trabalhos aéreos. A gente observou que o Sport ele fez muitas jogadas pelas laterais, principalmente em cruzamento, né, onde saiu o primeiro gol do Sport, depois teve outros lances parecidos. Então as equipes estão percebendo também que a defesa do Vasco ela é muito vulnerável em jogada aérea. E é uma parte que o Fernando Diniz precisa trabalhar. A gente deu uma olhada lá no jogo do Grêmio contra o Mulambo e a gente observou como que o Grêmio veio para enfrentar o Mulambo todo fechado, um ferrolho, era todo mundo dentro da zaga, né? Porque na verdade o Grêmio ele veio com medo, ele não quis perder de muito, assim como aconteceu com o Vitória. Então ele se fechou para perder, mas para perder de pouco. Então abdicou do ataque, ficou praticamente todo mundo lá no seu campo defensivo, muitos erros de passe por parte do Grêmio, e chegou no finalzinho, o Grêmio acabou sendo aos 40 minutos do segundo tempo
o Grêmio foi contemplado, né, com aquele pênalti, fizeram 1-1 e o Grêmio ainda saiu aqui do Maracanã com 1 ponto e ainda tirou 2 do Mulambo. Então, quer dizer, é assim que eu não vou dizer que o Vasco vai jogar num ferrolho, né? O Fernando Diniz também não sabe jogar com o time para trás, assim, muito um ferrolho fechado. Mas precisa dar uma compactada melhor no meio de campo, fazer com que os volantes, né, possam dar mais um pouco ali de resguardo à zaga e botar os zagueiros realmente que saibam não só defender, também saibam sair com a bola. Então o Diniz precisa acertar, aproveitar essa parada aí para a data FIFA e acertar o sistema defensivo do Vasco. Fazendo assim, o Vasco precisa de uma sequência de umas 6 vitórias. 6 vitórias, tá bom, já deixa o Vasco em uma boa situação. Mas o Vasco precisa fazer uma sequência de vitórias, nem que seja 4 seguidas. 4 vitórias seguidas já bota o Vasco lá em cima, né? E aí dá uma amenizada nessa situação que é a situação de rebaixamento. O Vasco pode pensar mais lá na parte de cima ou se classificar por uma eventual Libertadores ou então, mais uma vez, na Sul-Americana. Mas para isso o Fernando Diniz precisa aproveitar esse período aí e dar uma acertada nas zaga. Porque o time, até que do meio de campo para frente, e quando coloca muito ali o meio de campo, os jogadores mais próximos, o Vasco vai bem do meio de campo para frente. Então, mas do meio de campo para trás, o Vasco ainda está muito vulnerável. Se acertar bem essa defesa, se der uma compactada, se botar ali volante para poder dar uma ajuda boa para poder chegar e dar uma resguardada na defesa, o Vasco vai conseguir êxitos e aí seguirá numa boa sequência. Então, a gente já está aí confirmado com alguns zagueiros. Temos o Robert Renan, que está doido para jogar. Aí depois o Vasco tem o duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Acho que o Vasco vai se classificar. Sei lá, está um pouco assim, meio... Esse jogo está mais para o Vasco. Não é porque o Vasco fez um bom jogo em São Januário contra o Botafogo, mas eu acho que o Vasco vai se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Então, por isso, vamos festejar, vamos alegrar, vamos comemorar. Nesses 10 dias que a gente tem de tranquilidade, vamos ficar tranquilo. 3-2 Vasco, Vasco fora da zona. O Vasco ainda está melhor do que o Santos, porque o Santos empatou lá com o Fluminense. Neymar, numa situação difícil, tentou arrumar briga. O Neymar, ele sabe que ele não está rendendo nada no Santos, né? Então ele está tentando de uma forma ou de outra chamar a atenção, ou quando ele faz aquilo que ele fez ontem, que ele arruma essas confusões, ele tenta dizer que ele está brigando pelo time. É um subterfúgio, né? Uma cortina de fumaça para poder esconder a sua fase ruim. E graças a Deus que o Felipe Coutinho, né, já está começando também a melhorar bastante, já está um pouco mais encorpado, já está jogando melhor, já está conseguindo, né, ir até a fase final dos jogos. Está ajudando sim o Vasco da Gama. Então acredito que o Vasco vai sair dessa incômoda zona do rebaixamento, já saiu, mas vai se afastar dali, vai pensar realmente na parte lá de cima, e aí sim, no ano que vem, se Deus quiser, tudo vai dar certo, títulos virão para o Vasco da Gama. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.